Olá pessoal, eu me chamo Carolina Luz, eu sou professora de desenho de moda e esse é o nosso segundo vídeo. Nós vamos testar os materiais, então fiquem ligados que tem muitas dicas boas para vocês. Começando aqui com o nosso separador de cores, que pode ser qualquer coisa de plástico para separar as cores. Então qualquer embalagem que vocês tenham em casa, vocês podem usar. Então a gente vai pegar a nossa aquarela em bisnaga, vamos colocar no separador. As tintas, quando elas secam e a gente coloca água, elas revivem novamente. Então você não precisa jogar fora. Teremos um papel absorvente, pode ser um guardanapo, e um papel, uma folha sulfite de apoio para a gente fazer os testes antes de pintar no nosso papel de desenho. Então a aquarela já diz, né, aqua, a gente vai usar água sempre. Então nós vamos molhar o pincel e aí nós vamos passar na tinta. Sempre testando no papel sulfite antes de testar no papel de desenho. Se estiver muito encharcado, a gente passa no papel absorvente. Então, percebam como a gente começa com uma cor mais forte e à medida que a gente vai adicionando a água, ele vai ficando um tom mais clarinho. Então, com a mesma cor, a gente consegue diversas tonalidades, fazendo assim efeito de transparência quando for mais clarinho, e quando tiver mais escuro, fica um tecido mais fechado, fica uma aparência mais fechada. Outra forma de usar aquarela é molhando o papel antes. A gente vem com o pigmento puro. E passa sobre o papel já molhado. Isso vai ficar uma forma mais diluída, fica outro efeito do que a gente fez anteriormente. Vamos trabalhar também com as misturas das cores. Aqui vai ficar um exemplo de como fica a aquarela sem a gente misturar água. Ela fica meio craquelada, fica ruim de trabalhar. Então a gente sempre tem que colocar água para ela deslizar. Assim ela fica até com a aparência de marcador, que é o que a gente deseja, ter um controle grande sobre a tinta. É bacana que vocês façam o teste antes de pintar no próprio desenho. Aqui nós vamos misturar o vermelho com o azul, vai formar um tonzinho de lilás. Vamos usar o lápis aquarelável como aquarela também. Uma dica bacana é que a gente pinta o lápis aquarelável, ele vira uma tinta também, vira um pigmento. Assim nós passamos o pincel com água e pintamos no desenho. Então a gente pode ter todas as cores do lápis de cor também como tinta aquarelável, porque nem todas, não vamos ter toda a gama de aquarela num só estojo, né? Então, unindo o lápis de cor com o estojo de aquarela, fica uma gama muito grande. Nunca deixo o pincel dentro da água, porque o pincel ele acaba espanando, as cerdas vão aumentando de tamanho, vão ficando mais
longe uma das outras e o pincel acaba ficando mais grosso. Então sempre limpe o pincel dessa forma, nunca com as cerdas batendo na palma da mão, sempre dessa forma, sempre deixando ele com as cerdinhas juntas, assim o pincel dura mais tempo. Agora nós vamos trabalhar o lápis de cor mais a aquarela. Então a gente faz o pigmento, coloca ele dentro do separador de cores. Vamos colocar o branco para dar uma clareada no laranja. Dessa forma a gente tem um sobretom mais claro. E aí, gostaram das dicas? Essa do lápis de cor eu aposto que surpreendeu, hein? Então fiquem ligados que no próximo vídeo nós vamos falar sobre a pintura da pele, luz e sombra. Então curta aqui nosso canal que logo tem mais. Um grande abraço para vocês!